sua vida. Quero louvar a Deus por toda a equipe que está organizando essa vigília. Que o Senhor vos abençoe. Quero também agradecer a Deus pela vida da apóstola Simone, o apóstolo Michel, que são os pastores presidentes desse ministério, ao qual eu tenho muita alegria de ser discipulado por eles. Louvado seja Deus em todo o tempo. Amém? Eu acho que eu tenho alguns minutos aqui, né, apóstolo? Então, eu quero logo, de antemão, abrir a palavra de Deus. Você que trouxe Bíblia, abra ela, por favor. Ô, apóstolo, obrigado. Obrigado, querido. Glória a Deus. Foi-me dada uma missão. Na verdade, eu ia ministrar sobre envio. Aí o Mateus me falou ontem que a palavra era relacionamento com Deus. Então anota aí o tema. Se você não lembrar de muita coisa, pelo menos do tema você vai lembrar. Relacionamento com Deus. Quem quer ter relacionamento com o Senhor, diga amém. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo de número 33. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, me ajude. Mateus, capítulo de número 6, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Diga amém. Põe a mão no seu coração assim, por favor. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Glória a Deus. Relacionamento com Deus é o que nós vamos comentar nesta noite. Esse texto que ora nós acabamos de ler, texto muito conhecido de todos nós, e a maioria de nós, queridos, diante desse texto, compreende que Jesus aqui está falando de suprimento materiais, de provimento, do cuidado que Ele tem em encher a nossa despensa e também a nossa mesa. Mas Jesus aqui não está falando em suprimento. Jesus não está falando de coisas materiais aqui. Jesus está falando de relacionamento. Jesus está falando de amizade. O que Jesus está falando é o seguinte: se você se relacionar com Deus, se o seu foco for o Senhor, não há por que se angustiar pelas outras coisas, porque ela vem a reboque. O que Jesus está falando é isso: se você se relacionar com Deus, se você tiver amizade com o Senhor, não precisa se angustiar pelas outras coisas, porque ela é consequência do seu relacionamento com o Senhor. Ela vem a reboque. A expressão literal seria: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas são privilégio de quem se envolve com o meu reino. Quem está entendendo, diga amém. Quando você se envolve com o reino cuida de cuidar de você. Vou repetir. Quando você se envolve com o reino, aleluias, cuida de cuidar de você. Então esse texto está tratando de relacionamento. Esse texto está tratando de amizade. Relacionamento que gera comunhão. Comunhão que gera afinidade. Afinidade que gera alinhamento.
Alinhamento que gera confiança. Por que isso, pastor? Porque tudo em nós é resultado da nossa amizade com Deus. Tudo em nós é resultado do nosso relacionamento com Deus. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de amizade. Ele sempre trabalha ao nosso favor. Deus é um Deus de relacionamento e Ele sempre trabalhou se relacionando. Deus pode fazer tudo, sim ou não? E qualquer coisa Deus pode fazer, sim ou não? Sozinho, inclusive, sim ou não? Mas decidiu não trabalhar sem parceria. Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer todas as coisas. Mas o Senhor decidiu não trabalhar sem parceria. Deus conta conosco nas suas realizações. Por quê, pastor? Porque Ele valoriza relacionamento. Porque Ele valoriza amizade. E a Bíblia é um livro de relacionamento. A Bíblia trata do relacionamento do marido com a esposa, com os filhos, com a igreja, com os amigos. E quando nós paramos para observar isto, somos então desafiados a perceber que o relacionamento com Deus depende da maneira como nós reagimos ao seu convite para nos relacionarmos com Ele. E é bom lembrar que Deus não faz acepção de pessoas. O relacionamento com Deus tem níveis diferentes. Repita comigo: relacionamento com Deus tem níveis diferentes. Olha para mim, por favor. Algumas pessoas se relacionam com Deus em níveis mais próximos. Outras pessoas se relacionam com Deus em níveis mais distantes. Por exemplo, quando nós lemos o livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, a Bíblia vai dizer que há um estágio que as águas, ela bate nos pés. Há um segundo estágio que diz que as águas, ela vem ao joelho. Há um terceiro nível que diz que as águas, ela vem aos lombos. Mas há um quarto nível, que na conversa que o profeta estava tendo com Deus, ele diz: eu não posso ir mais. E o texto vai dizer que o Senhor o toca pela mão e o leva a mais fundo, diante da profundidade do mar. O que isso quer dizer, pastor? Existe um nível de amizade e relacionamento com Deus que você não vai mais a Ele. Quem vai até você é Ele que te toca pelas mãos e é Ele que te leva no mais profundo de amizade e intimidade com Ele. Quem está entendendo essa palavra? Então repita comigo: existe um nível de amizade e relacionamento com Deus que eu não vou mais. É Ele que vem me pegar pelas mãos e me levar a níveis que eu só chego lá se eu estiver disposto a romper com algumas relações. Tem níveis que você quer chegar com Deus, mas para esse nível ser alcançado diante de Deus, é necessário romper com algumas situações. É necessário romper com algumas relações. Então, algumas pessoas na Bíblia que tiveram amizade e relacionamento com Deus,
Quem sabe elas podem nos estimular a sair desta vigília decidido em ter mais relacionamento com o Senhor. Por quê, pastor? Porque quer ser frequentador de igreja, quer ser frequentador de célula, não é o suficiente. Quer ouvir uma boa palavra, não é o suficiente. Está na hora de eu decidir entrar no rio de Deus para ter mais relacionamento com Ele. Não adianta frequentar a igreja, querido. Não adianta ser um frequentador de célula. Não adianta vir aqui frequentar essa vigília maravilhosa. É uma decisão. Nós saímos daqui desta noite decidido a nos relacionar verdadeiramente com o Senhor. É uma decisão que eu tomo, é uma decisão que você toma em sair daqui desta noite decidido a se relacionar verdadeiramente com o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Já parou para analisar que Deus tinha uma amizade de intimidade com o primeiro casal? Tudo que Deus cria em Gênesis, primeiro, Ele cria pelo poder da palavra. Diga, o Senhor cria pelo poder da palavra. Por quê? Porque o Senhor diz assim, haja. É o Deus que cria dizendo, faça acontecer, e acontece. Mas na hora de criar o homem, Gênesis 1:26, a expressão não é haja, a expressão é façamos. Sabe o que isso significa? Significa que no haja, Ele da sua glória, do seu trono, Ele declarou, mas na hora de criar o homem, Ele desce, manuseia, trabalha o homem com as suas próprias mãos. E quando Ele diz a Moisés, Êxodo capítulo 4, eu crio o olho do homem, sou eu quem faço a boca do homem, Moisés. A expressão literal é, eu desenho, eu detalho, eu planejei a forma de fazer o homem. Ou seja, quando Deus criou você, estava tocando em você para te formar do jeito que Ele queria que você fosse. E quando o boneco de barro está lá, Deus está tão certo da sua obra-prima e do toque que Ele quer com aquilo, que Ele pega e faz assim, ó. Isso não é apenas um vento, isso é ruach. Ruach é a essência, semelhança, façamos o homem conforme a nossa semelhança, físico, externo, conforme a nossa semelhança, interno, natureza. Deus está tão decidido a se relacionar com alguém, que Ele compartilha a sua essência com este alguém. Compartilha. A partir daí, Deus dá ao homem uma missão. Nomeie os animais da terra. E quando Adão vai nomear, Deus olha para Adão e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Deus dá uma missão a Adão. Nomeie e dê nome a todos os animais da terra. E Adão começa a fazer, a desenvolver a sua missão. Mas o Senhor olha para Adão e diz, não é bom que o homem esteja só. Presta atenção, você não encontra Adão pedindo a Deus uma companhia. Você não encontra Adão pedindo a Deus uma mulher. Deus não deu Eva para Adão porque Adão pediu. Deus deu Eva
para Adão, porque o relacionamento de Deus com Adão fez com que Deus percebesse o que o seu amigo precisava e supriu sem precisar pedir. Ou seja, quando você tem relacionamento com Deus, pedir não é a sua prioridade, porque a amizade responde por você diante de Deus. As suas necessidades mais íntimas serão supridas sem você precisar lamuriar. Já viu aquela amizade íntima que você tem com alguém? E diante desta amizade, você não precisa ficar lamuriando, você não precisa ficar pedindo, você não precisa ficar falando, porque o nível de relacionamento é tão íntimo, é tão próximo, que a pessoa logo se toca. Está precisando de alguma coisa? Eu vou te ajudar. Você não está bem. A tua expressão facial mostra um coração em tempestade. Eu vou te ajudar, vou orar por você. Conta comigo, estamos juntos. A tua vitória é a minha vitória, mas a tua luta é minha luta também, meu amigo. Então, vamos correr junto nisso. Você não vê Adão falando assim: me dá uma companheira, Senhor. Você não vê Adão falando: Senhor, me dá uma mulher, não. O nível de amizade, de relacionamento de Adão com Deus era tão profundo que Deus falou assim: não é bom que Adão esteja só, vou lhe arrumar um problema. É zoeira. Não é bom que Adão esteja só, vou lhe arrumar uma companheira, uma ajudadora, uma auxiliadora, uma pessoa que vai lhe ajudar, Adão. Por quê? Porque o relacionamento era tão íntimo, tão próximo, que Adão não precisou pedir. Deus viu e supriu a necessidade de Adão. E eu quero declarar nesta noite, na autoridade desta palavra, em nome de Jesus, se você veio aqui pedir, cancela, porque hoje é noite de nós se relacionar com aquele que é Senhor sobre a nossa vida, e só através do relacionamento as minhas e as suas necessidades serão supridas em Deus. Outro exemplo, a Bíblia fala de um homem chamado Enoque. Diga comigo, Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz assim: e Enoque andou com Deus. A Bíblia fala muito pouco de Enoque. Acho que ele só é citado 4 vezes na Bíblia. Gênesis capítulo 5, versículo 24, uma vez. Ezequiel, uma outra vez nos Heróis da Fé, em Hebreus capítulo 11, e uma outra vez lá em Judas, no versículo 20. E Enoque não profetizou uma vez, Enoque não fez nenhum milagre, não há registro de Enoque reais, que Enoque escreveu algum livro. Enoque não fez uma célula, não levantou um paralítico. Enoque não era profeta, não libertou o seu povo, mas entrou na galeria dos heróis da fé. Por quê? Porque andou com Deus. E a amizade entre Deus e Enoque se tornou tão íntima, que chegou um momento que o Senhor diz assim: Enoque, não dá mais para você ficar aqui, vem morar aqui em casa. O nível de relacionamento de Deus e Enoque era tão próximo, tão íntimo, que Deus falou: Enoque, você não é digno de estar aí, vem morar aqui em casa. Fala assim para o teu irmão: é esse nível de amizade que Deus quer ter comigo e com você.
amizade é essa, pastor? Amizade que você não é dono mais dos teus passos. Que amizade é essa, pastor? Amizade que você não é mais dono do teu nariz. Você não faz mais o que quer. Você não muda de igreja na hora que quer. Você não muda de célula na hora que quer. Você não vai mais para onde quer. Você não decide mais para onde ir. Sua vontade não importa mais. É esse nível de amizade. O nosso problema é que nós queremos amizade e intimidade com Deus, mas quer que a nossa vontade seja considerada. E aqui estou falando de um nível de amizade e relacionamento que a sua vontade não importa. O que importa é a vontade de Deus para a tua vida. E é esse nível que nós precisamos conhecer. Vai além de ir ao culto, vai além de ir numa célula, vai além de participar da vigília, entrar no nível de dependência tão grande que você diz como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Fala para o teu irmão, está disposto? Vamos lá, mais um exemplo. Noé. Noé viveu num tempo e um dos períodos mais corrompidos da humanidade. A coisa é tão grave ali que o Senhor pega e diz assim: me arrependo de ter criado o homem, vou exterminar. Noé viveu um dos tempos mais tenebrosos da humanidade, ao ponto de Deus dizer: me arrependo de ter feito o homem, vou exterminá-los. E quando o Senhor olha por toda a terra para exterminar a humanidade, Ele encontra alguém que andava, que tinha relacionamento com Ele. E Noé andava com Deus, andava Noé com Deus. 120 anos construindo uma arca. Quantos anos? 120 anos construindo uma arca. Nada muda no cenário. Como é que Deus aparece para você e diz: constrói uma arca, vou exterminar a humanidade com água? Você está construindo uma arca, 120 anos, te chamam de doido, de maluco, e não há nenhum sinal real de Deus que isso vai acontecer. Não há nenhuma garoa para falar: vai vir água. Não há um relâmpago, um trovão, algum sinal para dizer: de fato vai vir água. Nada, nenhum sinal. E aí nós temos que admirar a fé desse camarada. Por quê, pastor? Porque a gente tem o Espírito Santo habitando em nós e fica todo dia pedindo confirmação daquilo que Deus já falou. Visitando ranchos de profeta, que é para Deus usar alguém para falar com a gente, que para garantir aquela promessa que Ele fez. E a gente ainda tem o capricho de dizer assim: eu só acredito se Deus usar alguém que não me conhece. Como se Deus precisasse desses artifícios. Noé ouve Deus uma vez. Noé ouve Deus e constrói a arca. Por que será que Deus tem que ficar falando 1, 2, 3, 4, 5 vezes para a gente crer? Tem que usar
usa outro para dizer: agora eu creio, daqui a pouco eu não creio mais. Se ele fala uma vez, está garantido, apenas obedeça o que ele falou. E é interessante, queridos, que a família de Noé foi salva. Repita comigo: a família de Noé foi salva. Olha para mim. A família de Noé foi salva, não porque os meninos andavam com Deus, foi salva porque Noé andava com Deus. A pergunta é: como está a sua casa? Como está a sua casa? Meus filhos são rebeldes, ou é eu, não ando mais, ou será que sou eu que não ando mais com Deus? Por quê, pastor? Porque tem que começar no sacerdócio. Fala para o teu irmão carinhosamente: tem que começar no sacerdócio. É carinhosamente, não machuca teu irmão não. E se tem alguma coisa, olha para mim por favor, já estou terminando. Se tem alguma coisa que nós precisamos restaurar nesta geração, é a autoridade sacerdotal no lar. Se tem alguma coisa que nós precisamos restaurar nesse tempo, é a autoridade sacerdotal no lar, na empresa, na igreja, porque estão bagunçando o princípio de autoridade sacerdotal. E a minha palavra nesta noite para a tua vida é: resgata a autoridade sacerdotal na tua casa, na tua família, e você vai ver Deus fazendo uma revolução de avivamento no interior da sua casa, e Ele vai ser glorificado. Só quem está entendendo essa palavra, só quem está recebendo essa palavra, diga amém, e dê um aplauso ao Senhor nesta noite. Diga para quem está do seu lado: hoje é noite de nós sairmos daqui decidido nos relacionar com o Senhor. Quer ver um outro exemplo? Quer ver um outro exemplo? Já estou terminando. Quer ver um outro exemplo? Moisés. A amizade de Moisés com Deus é bem interessante. Por quê, pastor? Porque a revelação mais plena de Deus no Antigo Testamento para o homem é a revelação que ele dá a Moisés. Êxodo capítulo 3, o Senhor aparece a Moisés numa sarça, manda Moisés ir ao Egito, e Moisés diz assim: quando eu chegar lá e me perguntarem qual é o teu nome, o que eu respondo? Aí o Senhor pega e diz assim a Moisés: eu sou o que sou. Diga que o eu sou te enviou. Em outras palavras, o que Deus estava falando para Moisés, Deus estava falando para Moisés o seguinte: Moisés, eu sou o que você precisar que eu seja. Se você precisar de pão, eu sou o pão. Se você precisar de água, eu sou a água. Se você precisar de vitória, eu sou a tua vitória, Moisés. Se você precisar de saúde, eu sou quem te cura. Se você precisar de cuidado, eu sou quem cuida de você. Eu sou aquilo que você precisa que eu seja para você, Moisés. A partir dali começa uma amizade. A partir dali começa um relacionamento entre Deus e Moisés, ao ponto de Êxodo 33, versículo 11, diz assim: e o Senhor falava a Moisés face
a face. Está no texto. Olha lá. A partir dali nasce um relacionamento tão íntimo entre Deus e Moisés, que o Senhor falava com Moisés face a face. E olha para mim. Um dia tem uma briga de família na casa de Moisés. Porque na casa de pastor também tem problema. E um dia tem uma briga lá na casa de Moisés. Miriam e Arão começaram a questionar, dizendo assim: Deus só fala com Moisés, Deus fala com nós também. Números capítulo 12. Aí o Senhor ouviu, repita comigo, o Senhor ouviu. Diga, Jeová ouviu. Aí Jeová pega e desce em uma coluna e diz assim, ó, sai da tenda, vamos ter uma conversa. Aí o Senhor pega e diz assim para Miriam e Arão: se houver em Israel algum profeta, já descredibilizou Miriam, porque ela era metida a profetisa, já descredibilizou ela. Se houver em Israel um profeta, eu vou falar com ele em sonhos, em visão, de alguma outra maneira, mas com o meu servo Moisés eu falo boca a boca, tete a tete, face a face. É por isso que eu e você temos que aprender a não responder a quem fica de lá dando tiro. É por isso que eu e você precisamos aprender que nós não devemos responder quem fica de lá nos atingindo. É por isso que eu e você precisamos aprender que nós não devemos responder quem fica querendo o nosso mal. Fica na tua, fala pro teu irmão, fica na tua. Não, fala com vontade, fica na tua. Porque se você tem amizade com Deus, fala para ele, se você tem amizade com Deus, Deus vai responder por você àqueles que te perseguem. Então fala para ele, fica de boa, porque quem cuida de você não dorme. Aleluia. Fala assim pro teu irmão, faz amizade com Deus. Diga assim comigo: Senhor, eu quero sair desta vigília para uma relação de amizade contigo. Por último, vou finalizar agora. Se nós vermos aqui, Gênesis capítulo 18, nós vamos perceber que Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas em Sodoma habitava alguém que era da família de Abraão e precisava ser protegido. Não por causa do tal, mas por causa de Abraão. Porque Ló era um vacilão. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Está lá, Gênesis 18. Mas lá tinha alguém que era da descendência de Abraão e precisava ser protegido. O texto é muito claro quando diz que Deus salvou a Ló, não por causa de Ló, mas por causa que lembrou da sua amizade com Abraão.
É um nível de amizade acima de qualquer perspectiva humana. Por quê, pastor? Porque Abraão começa argumentando lá no versículo 23: destruirá também o justo com o ímpio, Senhor. Mas aí o texto vai dizer que o Senhor livrou a Ló, porque se lembrou da sua amizade com Abraão. Presta atenção, e eu vou finalizando aqui. Faz muito tempo que não se diz respeito apenas a você. Tem coisa na sua vida acontecendo que Deus está te protegendo por causa daqueles que estão debaixo da tua autoridade e da tua cobertura espiritual. Alguém pegou? Tem coisas que Deus está te guardando porque você está debaixo de um sacerdócio aqui. Tem coisa que Deus está te livrando porque você está debaixo de uma autoridade aqui. E enquanto você estiver cumprindo o seu propósito ministerial, levante-se quem quiser, a mão do Senhor te garante. Fala para 3 pessoas dessa forma: enquanto você estiver cumprindo o teu propósito ministerial, se levante quem quiser, a mão do Senhor garante a tua proteção. Só quem crê nessa palavra profética, agora, erga a mão para o céu, diga amém, dê um glória a Deus, um aleluia, exalte, enalteça, engrandeça o nome do Senhor nesta noite. Se coloque de pé em nome de Jesus.